Olha, a gente volta então a falar dos bastidores de Brasília, porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou ontem que Jair Bolsonaro, hoje inelegível, será candidato do PL nas eleições de 2026. Caso o ex-presidente não possa concorrer, será o responsável por escolher o nome do partido. Valdemar ainda minimizou a inelegibilidade de Bolsonaro durante a entrevista. O presidente do PL citou que Lula também estava inelegível e foi candidato e ganhou. Valdemar reconheceu que Bolsonaro, entre aspas, é quem tem os votos e disse que caso o ex-presidente siga inelegível em 2026, será o responsável por escolher o candidato do partido. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político nas eleições de 2022. O ex-presidente pode voltar a se candidatar a partir das eleições de 2030. Doutor Júlio Meirelles, não entendi aí a do Valdemar. Bolsonaro está ou não inelegível? Pode ou não concorrer? Bom, inelegível está, né? Foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, teve uma condenação por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Portanto, é inelegível por 8 anos, podendo se candidatar somente em 2030, se não me engano. Isso, 2030. Né? A eleição foi em 2022. Agora, é difícil saber o que pode acontecer, né, no aspecto judicial de hoje em diante. O que se sabe é que ele tem poucas chances de reversão dessa decisão. Agora, acho que a discussão ela ficará no campo do Supremo Tribunal Federal. O fato foi um fato comprovado, aliás, foi televisionado, né, pela TV Brasil, ou seja, não há, por exemplo, como se provar o contrário. A discussão é jurídica, se aquilo configuraria ou não um abuso do poder político. E um destaque fácil é que existem mais, se não me engano, mais 3 ações eleitorais, também muito severas, com provas robustas, que podem ainda o tornar mais ainda, vamos dizer assim, inelegível, ou seja, por uma segunda ação judicial. O certo é que talvez terá ele, já que ele citou o caso do ex-presidente e agora presidente, novamente, Lula, terá ele que anular de 3 a 4 processos aí, né? Não será apenas um processo, como foi o caso do ex-presidente, melhor dizendo, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? No caso dele, ele anulou a decisão que o julgou e, assim, ela não teria eficácia, não tem mais eficácia no campo jurídico. No caso de Bolsonaro, existe uma condenação que o leva à inelegibilidade e outras 3 ações por serem julgadas. A doutora Diana Fidler, a senhora que é uma advogada experiente, a gente já viu aí muitas reviravoltas até mesmo no judiciário. Seria possível Bolsonaro se candidatar então em 2026? Olha, como muito bem explicou o meu colega, especialista, um dos maiores advogados eleitoralistas do nosso estado, do nosso país, doutor Júlio Meirelles, o qual tem uma admiração imensa, muito bem explicado tecnicamente. Houve uma condenação. Olha, o abuso do poder político, ele é caracterizado quando o detentor do poder usa, né, do que ele é disponibilizado para ele, do que é disponível para ele, os meios para coagir, para incitar o eleitor em determinadas ações, né, principalmente para votar em determinadas pessoas, partidos e afins. Nesse caso em especial, vocês se lembram muito bem, foi o que aconteceu com os embaixadores, né, e toda a movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro relacionada a isso. Veja, a grande questão, como disse muito bem o nosso querido amigo Dr. Júlio Meirelles, é o que é caracterizado em si o abuso do poder político. Ali ele estaria como uma figura presidenciável expondo apenas a opinião dele, porque assim pode fazer, porque também é cidadão, ou realmente foi utilizado de todo esse mecanismo para influenciar os eleitores, tendo em vista o poder político que assim ele tem. Então, é muito interessante a gente analisar isso. Ele está inelegível, pode acontecer sim uma anulação, é verdade, Alex, o que eu considero improvável, mas o Valdemar da Costa Neto é um animal político, ele sabe muito bem o que ele está falando. Na verdade, isso aí é um marketing muito interessante. Tá certo, 8 horas 15 minutinhos, muitas mensagens chegando aqui para nós através também do nosso WhatsApp. O seu Francisco Donizete, ele fala o seguinte: pergunta os convidados
se de 20 anos para cá, em qual governo que não teve corrupção, desvio de dinheiro? É lógico que foi de Bolsonaro. Bom dia a todos. Tá aí. Ele disse que todos os governos tiveram. Vocês concordam? Bom, eu acho que estão investigando, né? E aí por isso que não pode se dizer que é uma perseguição política. Os passados foram investigados e se concluiu que houve sim o desvio de recursos. Bom, não digo de recursos, mas, por exemplo, acho que instituições sendo utilizada, né, de forma imprópria, isso já está comprovado em algumas oportunidades. Tá certo. Vocês não acham muita coincidência que justo na hora que descobre o suposto mandante da morte de Marielle, eles aparecem com esse negócio de ABIN paralela? É o Tony do Crimeia Leste. O que a senhora acha, doutora Diana? Eu acredito que é o jogo político, né? É claro que nesse momento existe toda uma proteção dos lados e isso é natural, é do jogo político. Como disse o nosso ouvinte muito querido, e nesses 20 anos as corrupções elas são latentes, mas vejam, há investigações. Por isso que deve-se ter muito cuidado com isso. Ninguém aqui está condenando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas há de se investigar e se for comprovado, Alex, ele tem que pagar por isso, ser punido. Caso contrário, também tem que ter essa repercussão positiva, no caso, essa inocência também na administração dele, tá? Aqui é o Orlan Souza, o presidente está trabalhando e o povo, em vez de orar e torcer para melhorar, ficam idolatrando um homem que também não é um santo. É só buscar o passado desse ex-presidente. Obrigado e parabéns para o Alex Atanásio. Obrigado você, meu amigo, aí, pela sua participação. Gente, chegando também muitas mensagens no nosso chat no YouTube, ainda sobre a nossa enquete que eu comecei inicialmente. Victor Wegner, o dia em que eu cometer um crime, também vou dizer que é perseguição da polícia. Se os políticos podem, eu também posso dizer isso, ou não. Eles são melhores do que eu? Questionamento aí do Vitor Jane de Jesus. Para sempre Bolsonaro, melhor presidente do Brasil. Simples assim. O São Paulo Futebol Clube Soberano diz: família Bolsonaro na papuda. Bozo nunca mais. Gente, muita coisa chegando e a gente vai tentar aqui durante o tempo do programa ler, porque são muitas mensagens.